Estou aqui com a Maite e ela sempre reclamou pra mim que a gente não fala em português, que ela quer aprender a falar português porque ela quer viajar pro Brasil e também porque o português é muito semelhante ao espanhol. No caso, a Maite é da comunidade valenciana aqui na Espanha. Claro, é muito difícil eu falar português com ela porque eu moro na Espanha, eu interajo com ela, com a família dela, todo mundo aí fala espanhol, então não me sai português naturalmente. Então, uma maneira de falar o português com ela, tá me entendendo bem? Entende tudo que eu falo? Tô falando muito rápido? Não, tá falando bem. Tô falando bem? Sim. Tá. E uma maneira de eu interagir com ela em português e também mostrar coisas do Brasil pra ela é fazer uma reação de vídeos engraçados do Brasil. A gente escolhe o tema, né? Eu escolhi um tema que eu não vejo muita gente reagindo, que é ter coisas da cultura do folclore brasileiro. Coisas mais bizarras, assim, coisas que eu gosto de ver da cultura brasileira. Eu vou começar hoje mostrando dois personagens em um crossover, que se chama quando dois personagens se encontram, tipo Batman e Super-Homem, sabe? Neste caso, esse que eu vou mostrar pra ela hoje é um crossover de dois personagens do folclore brasileiro que eu gosto muito, que é o Henri Cristo e o Zé do Caixão. O Henri Cristo a Maite já conhece porque eu já mostrei pra ela que eu acho um personagem muito interessante do folclore brasileiro, porque ele realmente participou de todos os programas de televisão do Brasil, todo mundo sabe quem ele é, e eu tenho a impressão de que ele realmente acredita que é Jesus, que é Inri, que se ele tivesse aqui ele diria, não sou Jesus, sou Inri. Inri é meu nome que eu paguei com meu sangue na cruz, ele fala. Ele realmente crê que ele é, ele diz eu sou, não é que eu creio, eu sou a reencarnação, o mesmo que crucificaram, ele fala. E tá o Zé do Caixão, que é um personagem muito interessante. Eu tenho essa coleção do Zé do Caixão, que eu fiz questão de trazer do Brasil, que tá em formato de caixão. Caixão exataúdo, em português. Que vem com a filmografia clássica dele, não vem todos, né, obviamente, vem 8 filmes dos principais. E eu guardei aqui dentro também o último que ele fez, que eu comprei, que é a Encarnação do Demônio. Eu sou muito fã do cinema dele, do estilo dele, mas também da história dele, porque o Zé do Caixão tem uma história um pouco trágica, talvez, que passaram muitos cineastas brasileiros, né? Então vamos partir daí pra contar essa história. E o vídeo que eu vou utilizar para falar desses dois personagens, com a Maite, é essa entrevista no programa Estranho Mundo de Zé do Caixão, que é um programa do Canal Brasil. O Canal Brasil é uma emissora da TV Globo, que só está na TV paga, ou seja, na televisão por assinatura, por subscrição. Eu sei, eu entendo. Perfeito. Se eu não entendo, pergunta. Eu não entendi o que ele falou. Ok, perfeito. Então o Canal Brasil é uma outra emissora da Rede Globo que só funciona por assinatura e eles exibem muitos filmes nacionais, até hoje existe. E antes, nos anos 2000, esse programa Estranho Mundo do Zé do Caixão, acho que é de 2007, 2006, essa época mais ou menos, ele tinha um programa de entrevista, um talk show do Zé do Caixão. Eles deram um talk show pro Zé do Caixão toda semana entrevistar uma pessoa famosa. E nesse programa, nesse dia, eles chamaram o Henri Cristo. Então foi aí que houve esse crossover desses dois personagens folclóricos da cultura brasileira. Como você vê, é um programa bastante curto, são 23 minutos o programa inteiro. Nós vamos começar falando do Zé do Caixão. Por que nós vamos começar falando do Zé do Caixão? Porque a primeira parte do programa só aparece ele, porque ele vai num show de rock do Marilyn Manson. Ok. Que bom. E ele vai entrevistar os fãs de rock and roll e tal. O Zé do Caixão, ele é, se não me engano, eu não tenho certeza disso, mas se não me engano, os pais dele eram imigrantes espanhóis, que foram para São Paulo, e o pai dele trabalhava para um dono de um cinema, e eles moravam no fundo do cinema. E o Zé do Caixão cresceu assistindo filmes, impressionado com o cinema, igual o filme Cinema Paradiso. Sim. Lembra do filme? Igual, é aquela história. Eu pensei no filme do Cinema Paradiso. Exatamente. Ele basicamente, a infância dele foi como naquele filme Cinema Paradiso, que aliás é um excelente filme, quem não viu, veja. Cinema Paradiso, do diretor italiano Giuseppe Tornatore. E ele crescendo ali, ele se impressionava com os filmes de terror, com aqueles filmes com Bela Lugosi, o Christopher Lee, o Boris Karloff, o Frankenstein. Sim. E ele se impressionou e ele sempre quis fazer cinema. Então ele fez cinema, ele ganhou uma câmera quando ele era criança, ele fez curta-metragens, ainda imagina, isso na década de 40 e 50. Então você imagina ele com aquelas câmeras de 8mm, gravando curtas. E ele chegou a fazer o primeiro longa-metragem dele, se não me engano, com entre 18 e 20 e poucos anos, muito jovem. Ele também fez o primeiro filme em Cinemascope brasileiro. Cinemascope é quando aqueles filmes, eles tinham uma tela quadrada, 4x3, que era como as televisões eram antes. Então eles começaram a fazer, no ano de 1953, nos Estados Unidos, os filmes em Cinemascope, que é aquela tela mais ampla que se usa até hoje. E no Brasil, o primeiro filme em Cinemascope foi um filme do Zé do Caixão, que se chamava José Mojica Marins. José Mojica Marins. O primeiro filme em Cinemascope brasileiro foi um filme dele, que se chama Sina do Aventureiro. É um faroeste, um western.
E ele alcançou o êxito dele em 1963 ou 63 com o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, se chama o filme, em que ele é um personagem que ele é um agente funerário, que sabe, um agente funerário. Sim. E ele simplesmente odeia as pessoas do poder. As pessoas do poder. As pessoas do pueblo, da cidadezinha pequena. Ele mora numa cidadezinha muito, muito pequena. E ele odeia a superstição das pessoas daí. Ele acha as pessoas muito supersticiosas, muito cristãs. Uma cena icônica desse filme que eu vou te mostrar. Para esse filme, você fez essa campanha de propaganda, de publicidade. Ah, é verdade. Muito bom como o cartão? Cartão não. Com o cartaz. Cartaz. Sim, pode falar. Que ela fez. Você me lembra de uma coisa que você contou. Sim, quando você estava fazendo um trabalho da universidade sobre propaganda, eu contei pra você um trabalho que ele fez, que ele saiu, quando ele lançou esse filme, ele saiu pela cidade colando cartazes, dizendo para as pessoas, não vá ao cinema ver este filme, para não ir. E claro, as pessoas viam isso e diziam, por que eu não vou ir ver? E iam ver o filme. É o que faz todo mundo. Exato. Quando é proibido, eu faço. Exatamente. Por exemplo, uma cena clássica desse filme é quando ele chega na casa dele e a mulher dele... É Sexta-feira Santa. Viernes Santo. Ok? Sim. E ele chega na casa dele e no Brasil é uma tradição não comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Ok. Porque no Brasil se come muita carne vermelha. Aqui também. Aqui também. Mas todo mundo faz. Exato. No Brasil, então, nessa época, nos anos 60, esse filme é de 60... Aqui fala 64, achei que era 63. Que burrico! Nessa época, nos anos 60, no Brasil, as pessoas eram muito fervorosas com a fé, muito dogmáticas, muito... Como aqui. Exato. E então, a mulher dele fala, mas não tem carne hoje. A mulher dele dá um prato de arroz pra ele e ele fala, ué, cadê a carne? Aí ela fala, mas hoje não tem, é Sexta-feira Santa. Aí ele fala, e que me importa se é Sexta-feira dos Santos ou do demônio? Hoje eu como carne, nem que seja carne de gente. Ele sai louco, compra um cordeiro, e aí quando tá passando a procissão na janela, ele fica comendo cordeiro e rindo das pessoas. Do padre, inclusive, ó, essa cena. Bom, então... a trama se desenvolve, eu não vou estar falando só desse filme, porque depois desse filme foi um êxito e teve a sequência que se chama Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver. E foi seguindo, inclusive era uma trilogia, ele queria fazer o terceiro filme, mas depois desse a censura foi pra cima dele, porque... Alô, garotada! Chegou o Silvio Santos, contador de histórias. Eu espero que vocês estejam estudando bastante, tirando boas notas na escola, agradando ao papai e à mamãe. Hoje eu vou contar uma das mais lindas histórias de todos os tempos. Pero ela fez o que ela queria fazer? Sim, isso sim. Sofreu muito, foi muito perseguido, não conseguiu fazer muito do que queria fazer, mas realizou o sonho dele, que era trabalhar com cinema. Isso ele conseguiu. Isso é o que isso eu é um queria fato. falar. E conseguiu ser respeitado também. No Brasil ele virou um símbolo... Por exemplo, aqui na Europa, ele é conhecido... Quem gosta de filme cult... Como, por exemplo, aquele do Dario Argento que a gente foi ver, Suspiria. Esse gênero de filme, cine fantástico, as pessoas sabem quem é ele. Quem gosta desse gênero sabe quem é ele, no mundo inteiro. Ele veio a muitos festivais na Europa, foi muito premiado aqui. Só que é o que dizia o outro cineasta brasileiro que eu te falo, que é como se fosse o Cantinflas brasileiro, que foi o Mazzaropi. Prêmio não paga salário de ator, nem paga filme. Prêmio é só um reconhecimento, né? Eu, tendo dinheiro, posso fazer uma indústria de cinema. E só com a crítica eu não faço cinema. Com troféus não faço cinema, porque o laboratório não aceita troféu em pagamento. E os artistas também não aceitam troféus em pagamento. Então todo mundo fala muito de arte, mas quando chega na hora do dinheiro, prefere o dinheiro. Então Mas o filme que ela fez quando ela vai ter a censura, que ela estava negando Deus. Não, esse filme não foi negado, eles só mudaram o final. O filme que ele fez que a censura proibiu inteiro se chama O Despertar da Besta. Mas o filme que ela teve que mudar o final, agora se pode visionar o filme, o final verdadeiro? Não, porque não tem nenhuma cópia de como era o final verdadeiro. Mas, em 2008, quando ele fez esse filme Encarnação do Demônio, que eu acho que é de 2008, sim, 2008,
Nesse filme, no começo, ele começa com o final desse antigo, dos anos 60. E aí ele colocou, do jeito que tinha que ser. Ele contratou um rapaz que se parecia muito com ele quando era jovem, um sósia, refez a cena e fez do jeito que ele queria. E é bem legal. É interessante, é como se fosse a consagração, uma vingança, né? A vingança não, digamos a redenção dele, né? Como diretor. O catarse. A catarse, né? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Então, basicamente é isso, resumindo. Ele sempre foi conhecido do público. Eu acho que todo mundo da minha geração conheceu o Zé do Caixão apresentando o Cine Trash. Você não deve ter medo do Cine Trash. Deve ter pânico! Cine Trash era uma sessão de filmes de um canal da Band. Lembra o Faustão na Band? Naquele canal ele tinha uma sessão de filmes pela tarde, quando nos anos 90 não tinha censura no Brasil. Eles passavam qualquer filme de morte, de assassinato, de terror à tarde. 3 horas da tarde, as crianças assistiam. Eu fui uma dessas crianças. E tinha uma sessão chamada Cine Trash, que só passava filmes de terror de baixo orçamento. E essa sessão, quem apresentava? O Zé do Caixão. Ele dizia: vou te lançar uma maldição se você não ver este filme. Ou se você ver este filme, você vai sentir medo. Esta noite virão os monstros, não sei o quê. E aí começava o filme. E quando terminava o filme também acho que tinha alguma coisa também. Ele apresentava a sessão. Então ele ficou muito famoso. Todo mundo sabia quem era o Zé do Caixão. Pra gente, o Zé do Caixão era o cara, esse doido que tinha... e outra característica dele, que eu tava me esquecendo. O personagem dele tinha unhas muito grandes. Como o Nosferatu. Isso, igual o Nosferatu, exatamente. Só que a do Zé do Caixão não era unha cenográfica. Ele deixou crescer de verdade. Nos anos 80, o Gugu chamou ele no programa, porque ele tava com muita dificuldade de dinheiro, e pagou uma grana pra ele cortar as unhas ao vivo. Porque as unhas dele já estavam assim, entortando já. Nos 80, isso eu não vi na televisão, eu vi depois no YouTube. Ele chorando, cortando assim. Tentei evitar nosso encontro. Esse é o Mano Zé do Caixão, é meu único amigo que não... Aqui. Olha como ele tinha as unhas. Meu Deus. Saca só a manicure Olha o Gugu, do Gugu Zé, super jovem. de qual caravana? E aí o Gugu entrevistou. O Gugu, pra cortar as unhas dele, ficou 3 horas, a tarde inteira segurando a audiência. A audiência subia, é assim que se fazia televisão no Brasil. Então eu contava a história dele, e ó, tudo de verdade, hein? Então as pessoas vinham, perguntavam pra ele: como que você limpa a bunda com essas unhas? E aí ele cortou as unhas ao vivo. Essa foi uma das vezes, tá? E ó, enquanto o Zé do Caixão corta as unhas, vem o Zé Ramalho cantar. Maravilhoso isso. Programa Viva a Noite, nem era... Olha, 82, mano. Ai... Essa música é muito famosa, o Zé Ramalho. Um dia dá pra gente fazer um vídeo sobre ele. Esse cara é um grande cantor brasileiro. E essa música, essa canção que ele tá cantando, é a canção dele mais famosa. Se chama Vida de Gado. Vida de Ganado. Ele chorou? Chorou, né? Meu Deus. Se chorar que o Gugu não vai te dar uma caixa, muito menos uma máquina de fazer... Bom, e essa era uma das características do Zé do Caixão. Ele, como o personagem teve muito êxito, meio que se misturou o personagem e a pessoa de verdade, sabe? Sim. Então, Ele absorveu o personagem. como dizem que aconteceu com o Bela Lugosi, o cara que fazia o Drácula. Dizem que aconteceu com ele isso. Foi tanto sucesso que o Drácula fez, o de 1931, que diz que ele não sei se é verdade, mas dizem que inclusive ele botava a capa de Drácula e saía na rua. Naquele filme Ed Wood, do Tim Burton, Sim. se você lembra bem, a cena que o Johnny Depp encontra o Bela Lugosi, ele tá provando o caixão, igual o Drácula. Sim. Ele passa, ele tá provando, aí ele passa e olha, mas você parece o Drácula. E era ele, era o Drácula, era o Bela Lugosi. Então mas uma coisa muito parecida aconteceu com o José Mojica Marins. Só que na vida pessoal, José Mojica Marins era um homem normal, ele era católico, ele era só personagem isso aí. O personagem dele odiava Deus, não idolatrava o Satanás, o personagem dele odiava todas as divindades e superstições, sabe? Mas o que aconteceu? Esse personagem dele virou um ídolo pop nos anos 90 entre os jovens, principalmente jovens roqueiros. Roqueiros, punks, anarquistas. Então, o Zé do Caixão, ele transitou entre cinéfilos, entre quem via televisão e quem era do submundo do rock, daquele mundo underground de rock and roll, sabe? Sim.
Então, que queria ser diferença. exatamente. Então, Muito bem. Então, esse programa é o que ele tinha. Então, a gente já contou a história do Zé do Caixão muito resumida, muito resumida. Eu sou um grande fã dele. Ele morreu faz pouco tempo. Ele morreu, acho que faz uns 3 ou 4 ou 5 anos, algo assim. E vamos, mas ele morreu, pelo menos, reconhecido, uma coisa que poucos artistas têm. Reconhecido pela nova geração. Todo mundo que trabalhou com ele quando ele estava velho, nesse filme, por exemplo, que eu mostrei, que foi o último filme dele, que foi a redenção dele, esse filme, tudo produzido por pessoas jovens. Gente muito jovem que era fã dele. Então ele, na verdade, foi uma pessoa que talvez não tenha tido o reconhecimento financeiro da sua obra, mas ele sempre teve muitas pessoas que estiveram com ele realmente por o respeito e admiração pelo trabalho dele. Isso talvez, não sei, eu às vezes penso nisso e falo, talvez seja esse um pagamento interessante também, né? Ele nunca passou fome. Eu penso que é um êxito mais puro, mais Sim, verdadeiro. Sim. Porque ele tinha TV fans, que eram fans, verdadeiramente. Sim. Independentemente do êxito internacional ou nacional dele. Sim, Penso. exatamente. E não foi só ele, né, que não teve reconhecimento total em vida. Van Gogh não foi reconhecido em vida e viveu na pobreza. Quantos artistas? Muitos. A maioria, na verdade, né? O Mozart também. O Mozart também, é verdade. Tem o filme que conta, o filme Amadeus mostra bem Amadeus. o que... Né? Então é interessante, são histórias muito interessantes. Então, uma das coisas que o Zé do Caixão teve, das obras que ele teve no final da carreira dele, quando ele estava mais velhinho já, era esse programa semanal de entrevista, um talk show do Zé do Caixão no Canal Brasil, que era um canal da Globo que existe até hoje. Inclusive, o nome Estranho Mundo do Zé do Caixão é o nome de um dos filmes dele também, que ele fez nos anos 60, que é um filme... A noite era calma e tudo era silêncio. Lili, Dentinho e Cacá. Então, vamos lá, vamos começar a ver essa entrevista. O meu mundo é Do que você boa noite a vocês. Sejam bem-vindos ao meu estranho mundo. Hoje teremos Só um detalhe, não sei se você se deu conta, ele fala: boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Ele não fala bem-vindos no plural. Ele tinha muita dificuldade em falar, ele falava muito mal o português. Ele cometia muitos erros de português. Inclusive, esse último filme é o único filme dele que, se você assistir, você vai escutar a voz verdadeira dele. Todos os filmes anteriores dele eram dublados por outra pessoa, porque ele falava errado. Ele falava um monte de palavra errada. Ele tinha muita dificuldade em falar o português correto. E, inclusive, dizem que na gravação desse filme muitas cenas tiveram que gravar um monte de vezes porque ele falava errado. Ele foi dublado por grandes atores de dublagem, o Araquém Saldanha, o João Paulo Ramalho. Vou botar as fotos aqui na edição depois, que vale lembrar do nome dessas pessoas também. uma entrevista com um homem que viajou 2000 anos para chegar aqui. Henri Cristo. Depois da minha crucificação, não sou responsável pelo pecado de ninguém. A sociedade contemporânea parece que formada por uma grande legião de vampiros, gosta muito de sangue. Mas antes, vamos conhecer os fãs de um homem cantor muito estranho, Marilyn Manson. Venha! Que é Manson em espanhol? Manson? Manson. É uma pessoa que... Nós temos manso. Manso é uma pessoa... Manso em português é uma pessoa tranquila. Sim. Manso é como uma pessoa que compreende as coisas como um pouco de retardo, eu acho. Uma pessoa tonta, porque no Chaves, tem uns episódios do Chaves que eles falam burro. Se você for ver no original em espanhol mexicano, burro, tonto, eles dizem menso. Sim. E Marilyn Manson, como você escutou, ele fala Marilyn Manson. Vira. Marilyn Manson. Manson.
E aqui tá, esse era o quadro do programa chamado Caixão Repórter. Ok. Que ele ia na rua, fazia reportagens com as pessoas. Nesse dia, ele foi num show do Marilyn Manson, em São Paulo. Cheio daqueles roqueiros sabe? Ah, sim. Era um concerto. Era um concerto, um show. E ela sim. estava na rua. Ele foi na rua entrevistar os fãs. Ok. Estamos em noite de lua cheia, à procura de coisas estranhas. E não há coisa mais estranha do que o show de Marilyn Manson. Você gosta de coisa estranha? Mundo. No Você Brasil. gosta de coisa estranha. Coisa estranha no Brasil é coisa rara. Yeah. Entende, não? É o mesmo em espanhol. De Marilyn Manson. O que é que você acha do mundo dele? Umas coisas reais que aumentam a imaginação. E a música ajuda. Vamos aí. Estranho falando com estranho. Legal. Foi o que ela fez? Hã? Ela deu um beijo pra ela? Deu até mais. Acho que ele deu um abraço e deu um beijo. Né? Um jeito de saludar, um saludo. Esse seu súdito! Observe que não há uma pessoa com mais de 30 anos aí. É todo mundo jovem. E só ele aí. Legal. Marilyn Manson é a encarnação do demônio! Com certeza, você está junto comigo. Debaixo do inferno está o nosso trono. Você entendeu o que ele falou? Sim. Ela falou, Marilyn Manson é a encarnação do demônio. E ele, sim, tá junto comigo. Debaixo do inferno tá o nosso trono. Ele era católico. Aqui temos normais, paranormais, anormais. Mas a verdade é que todos nós vivemos o nosso momento. Viva Satanás! Viva Satanás! De verdade, por que viva Satanás de repente? E uma pessoa tocou o cabelo no... A cabeça? A cabeça dele. Eu fiz assim. Não vi? Quando foi isso? 1 minuto atrás. Aqui temos normais, paranormais. Tá pegando as energias. Uma rola do Vivemos o nosso momento. Viva Satanás! Viva Satanás! Por que viva Satanás? E então, dentro do programa dele, tinha esse quadro, Infernet. Okay. Que eram perguntas da internet. Mas a internet do Zé do Caixão se chama Infernet. De inferno. Ah, vá, é mesmo? Envie sua mensagem para nós no endereço que está na sua tela. E agora a terceira parte do programa, que é a entrevista. Do Henrique Cristo. Com o nosso queridíssimo Henrique Cristo. A Maite, o Henrique Cristo ela já conhece, porque eu já mostrei pra ela o Henrique Cristo no Pânico, o Henrique Cristo no Ratinho, o Henrique Cristo naqueles debates com o Padre Quevedo, que aliás o Padre Quevedo é outro personagem muito interessante pra falar. Os videoclipes da... Os videoclipes das discípulas. Aos vícios diga não, diga sempre não. Os famosos videoclipes das discípulas, né? Cantando na Rihanna. Eu não te mostrei todos, hein? Tem mais, elas fizeram muitos. Então vamos para a entrevista. Quer falar alguma coisa? Eu também. Estamos trazendo hoje realmente uma pessoa importantíssima na área religiosa. Que depois de 2000 anos... Não, é uma loucura. O que o Henrique Cristo é importante na área religiosa. Uma loucura. Que tivemos Nosso Senhor Jesus Cristo. Oi.
5 segundos atrás. Viva Satanás! Aqui, não. Que tivemos Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele faz um equilíbrio entre Satanás e Jesus. Tem que ter, para fazer um programa sem ideologia política religiosa, tem que ter todo mundo. Esquerda e direita. Como é? É assim? E quem é a esquerda e quem é a direita? Eu não sei. Hoje, na pessoa de Henri Christi. Henri Christi. Ele não consegue falar Henri Cristo. Ele fala Henri Christi. É plural. E observe... Latino plural. Sim. Não por italiano, né? E observe a cara do Henri Cristo. Eu acho que ele não gostou muito de ser chamado de Henri Christi. Não gostou. Porque o Padre Quevedo, se você lembrar dos debates do Padre Quevedo, ele falava: eu chamo ele de Henri Crista. Henri Crista, é muita crista imaginar que ele é Cristo. E ele não gostava de ser chamado de outro nome que não fosse Henri Cristo certinho. Nem Jesus. Ele não gostava de ser chamado de Jesus. Não gostava. Quando alguém chamava ele de Jesus, alguém falava que você é Jesus. Não, ele falava, não. Eu sou Henri Cristo. Jesus é o meu nome antigo, obsoleto. Ele falava. Porque o Jesus é o nome que dá a mãe. E o Henri é que ela cambiou não. Mudou no carnet. Sim, é interessante até falar um pouquinho, resumir a história do Henri Cristo. O Henri Cristo, basicamente, ele é do sul do Brasil. Ele nasceu em Santa Catarina, conforme ele mesmo diz, em Indaial. Aliás, em Indaial, muita gente acha esquisito o sotaque. Esquisito no Brasil é estranho, tá? Não é? É que esquisito em espanhol é bom, né? É gostoso, saboroso. Sim. No Brasil é estranho, é raro. O pessoal acha estranho o sotaque do Henri Cristo, porque ele parece uma pessoa estrangeira. Ele não tem nem sequer... Ele parece um pouco o sotaque dos alemães do sul do Brasil, só que é muito exagerado. Mas eu tava observando, tem um outro ator, que é o Paulo José, que é muito famoso. Ele fez aquele filme O Palhaço, aquele filme Saneamento Básico, o filme... E esse ator, ele fala um pouco igual o Henri Cristo. Mas é um cocô da comunidade. E esse ator, se vocês olharem, ele fala muito parecido com o Henri Cristo. Aliás, é um grande ator, eu gostava muito, gosto muito dele. Ele morreu em 2021, com 84 anos. E o Henri Cristo nasceu no... Indaial. Deixa eu ver, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. É que eu acho que ele sempre fala, eu nasci aqui, sim, em Indaial, em Santa Catarina, no sul. Tá? O Henri Cristo, ele nasceu... Pelo que ele conta. Na Semana Santa nasceu. Ele conta. Morreu na Semana Santa e tornou na vida. Ó, aqui diz o nome dele era Álvaro Thaís. Thaís é uma aportuguesação de Thais, o sobrenome alemão, sabe? T-H-E-I-S-S. Temos também na Espanha, Thais. O nome dele de nascimento é Álvaro Thaís. Ele nasceu em Indaial. Ele é filho do Wilhelm e da Madalena. Ah, sim. Tá? Só que assim, o Henri Cristo, ele conta, quando as pessoas perguntam da vida dele, ele fala o seguinte, que a parteira, ele foi entregue, que ele nasceu judeu, ele diz que é judeu, circuncidado. E ele diz que ele foi entregue por uma parteira a um casal de católicos alemães. Eu acho que isso quer dizer que ele foi adotado. Porque aqui não fala que ele foi adotado, entendeu? Aqui fala que ele é filho deles dois, mas ele, pelo que eu entendo que ele conta nas histórias, quando ele conta nas entrevistas, ele foi adotado. Sim, porque a Madalena não é a Maria. Ela foi adotada. Então, diversas fontes afirmam que o nome de nascença de Henri Cristo é Yuri Thaís Knis. Antes dos 18 anos, ele se casou com uma Nikkei. Nikkei é uma japonesa, uma nipo-brasileira. Sim. Que é muito comum aí, como você sabe. E teve 2 filhos, Kissal e Daila. Posteriormente, separou-se e migrou para Curitiba no final dos anos 60. Essa época que ele migrou, ele passou a trabalhar como vidente. Ele dizia que via o futuro e falava nas rádios, na televisão. E o nome dele como vidente era Yuri de Nostradamus. Yuri. Sim, me lembro. Exato. No site dele, tá no site dele isso. Aqui ele quando criança, aqui era ele quando era o Yuri de Nostradamus, na Rádio Princesa em Lages, em Santa Catarina. Aqui tá ele. Cabelo preto ainda, curto. Aqui já era Jesus. Henri. Que Jesus é obsoleto, segundo ele. Aqui é quando ele invadiu... Jesus Nazarenos. Rex Iudeorum. Sim. Isso. Que bonito nome. É bonito. Em 1979, ele fez um jejum em Santiago do Chile,
E nesse jejum, Deus, o Pai, revelou a ele... Que é um jejum? Ayuno. Ah, um ayuno. Ele fez um jejum de não sei quantos dias, só que ele disse que ele não sabia que quando você faz jejum, você tem que beber água. Ele não bebeu água. Meu Deus. E ele conta isso, hein, nas entrevistas. Henry, ele sabe tudo? Pois é.